Bom dia, pessoal. Que a paz do Eterno seja sobre a vida de vocês, a família, os negócios, os planos, e você, durante essa quarta-feira, possa transbordar da presença do Eterno. Pelo devocional que eu tive hoje pela manhã, eu pude estar estudando um pouco do livro de Ruth, em que o autor menciona que os acontecimentos eles se deram na época em que os juízes julgavam, uma etapa posterior à campanha da conquista da Terra Prometida através do grande líder Josué, em que o Eterno havia operado tremendamente sobre o povo de Israel. O autor desse livro ele menciona que naquele período houve uma grande fome na terra, uma seca de chuva, em que o campo não prosperava, o gado morreu de fome, as árvores não davam o seu fruto, faltou água, uma crise terrível, generalizada sobre Judá, o lugar onde o Eterno havia prometido derramar as suas bênçãos. Ele menciona um casal também, chamado Elimeleque e Noemi, que provavelmente tenham se casado muito jovens, porque era uma tradição entre os judeus que os jovens pudessem casar depois, os homens depois dos 16 anos e as mulheres depois dos 13, através da compra do dote familiar, através da compra por dinheiro ou por terra, o que gerava na grande maioria das vezes uma dificuldade de maturidade para o casal e também uma certa dificuldade para encarar os problemas da vida. Uma crise foi instalada, faltava comida, faltava água. O autor menciona que eles tiveram 2 filhos, um chamado Malom e outro Quilion, e que no meio daquela crise eles resolveram ir para Moabe, porque as notícias diziam que Moabe continuava muito bem, o gado prosperava, as campinas estavam verdejantes e havia água em abundância. Eles deram um passo, talvez sem orar, talvez sem aguardar o posicionamento do Eterno. Passados 10 anos, o autor menciona que Elimeleque morreu e Noemi ficou apenas com seus 2 filhos, que resolveram se casar. Um se casou com Orfa e outro se casou com Ruth, que se tornaram noras de Noemi. Mas passados poucos anos, o escritor também menciona que os seus 2 filhos acabaram morrendo, ficando assim Noemi desamparada de seus 2 filhos e do seu marido. Sabe, queridos, muitas vezes em nossa vida, nas pressões de nossas necessidades, em meio às nossas crises sentimentais, crises psicológicas, crises financeiras, pandemias mundiais, nós acabamos ficando sensíveis a tomar atitudes, a tomar direções que muitas vezes não são o centro da vontade de Deus, não são o centro da vontade do Eterno para a nossa vida. Aquela direção fez com que pessoas saíssem do centro da vontade, fossem para uma terra estranha. E algum tempo depois, a menção bíblica diz que Noemi acabou ficando desamparada do seu marido e também dos seus filhos, ficando apenas com a presença de suas noras em uma terra estranha.
com aquilo, a Bíblia diz que ela ouviu que Hashem, o Eterno, Adonai, o Senhor, havia visitado o seu povo, Israel, visitado a Judá, dando-lhe o alimento. O Senhor havia visitado Israel, colocando o pão na mesa. Deus não havia falhado na promessa. Eles é que haviam tomado a atitude errada. Então Noemi se levanta e resolve sair de Moabe e voltar à terra da promessa, porque ela ficou sabendo da visitação do Senhor. Mas não estava voltando da mesma maneira que saiu, porque as perdas alcançaram a sua vida, alcançaram a sua casa. E eles perderam a visitação do Eterno. Quantas vezes na nossa vida, queridos, nós sentimos que nós precisamos tomar uma atitude, que nós devemos tomar uma atitude, que nós precisamos dar o passo, quando na verdade nós precisamos orar para que o Eterno nos visite, para que Ele nos dê forças, para que Ele nos ajude naquele momento, para entender se é a hora de sair, se é a hora de dar o passo, se é a hora de fazer alguma coisa. Aquela atitude que eles tomaram acarretou perdas, acarretou dores irreparáveis e não dava mais para voltar atrás. Quantas atitudes que eu e você tomamos na vida, que nós não podemos voltar atrás, perdemos pessoas que nós amamos, perdemos oportunidades importantes, perdemos coisas que faziam parte da nossa vida. Quantas vezes nós tomamos atitudes assim, abrimos mão de pessoas que nós amamos, saímos da presença de vínculos importantes, nossos pais, nossas mães, a nossa família, a igreja, nós abrimos mão daquilo por um projeto pessoal de prosperidade, por um projeto pessoal de enriquecimento, de um projeto pessoal, às vezes de sucesso, e o tempo acaba passando e muitas vezes nós sofremos perdas, nós sofremos dificuldades e estamos longe do lugar onde o Eterno gostaria que nós estivéssemos, porque nós achávamos que naquele momento era a melhor atitude a tomar, nos afastar do lugar, sair do lugar da bênção, sair do lugar em que o Eterno gostaria que nós estivéssemos, dar um passo quando na verdade era para ficarmos quietos, quando na verdade nós precisávamos confiar, orar, pedir ao Eterno que Ele nos fortalecesse. Querido, quantas vezes em nossa vida nós fazemos isso? Aquela atitude fez com que eles perdessem a visitação. A visitação do Eterno no Primeiro Testamento era o evento mais forte, era o ápice da fé do seu povo. O Eterno havia falado que quando o povo estivesse num caminho errado, haveria sequidão sobre a terra, mas que no 7º ano, no jubileu, Ele visitaria o seu povo trazendo pão, porque iria simbolizar de que aquele período de tratamento havia encerrado, mas a bênção viria. Ele havia prometido que visitaria, e Deus não volta atrás em suas promessas. O Eterno, Ele é alguém que zela pelo cumprimento da sua palavra. Não é homem para mentir, e nem filho do homem para se arrepender. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Mas nós temos medo, nós temos anseios, nós temos desejos que são incontroláveis às vezes, e as nossas atitudes colocam em risco as pessoas que nós amamos, afastam as pessoas que nós amamos do centro da vontade de Deus, porque nós queremos ser os caras, nós queremos ser as mulheres que tomam decisão, e que a nossa decisão apareça
apareça como algo que trouxe bênção, e nós nos esquecemos de que alguém nos criou e tem uma expectativa a respeito de nós, nos criou com um propósito para darmos frutos, para fazermos parte de um plano que Ele mesmo criou. Nós deixamos de lado, ignoramos a ação do divino sobre nós, tomamos atitudes erradas que têm consequência, nos afastamos da presença, deixamos Deus de lado, deixamos o eterno de lado, e a luta vem, as perdas vêm, a dificuldade vem, o problema bate na porta. Mas pastor, o Eterno não falou que cuidaria? Sim, Ele cuidaria, mas nós demos um passo errado, nós tomamos uma atitude errada, e agora o que nós vamos fazer? O que fazer, querido, quando nós demos um passo errado? Noemi resolve voltar para o lugar da onde ela havia saído, para o lugar da promessa. Ela resolve voltar para o lugar da onde ela jamais deveria ter saído, o centro da vontade de Deus. O escritor da Terrilim 80, o Salmo 80, ele chora a tragédia que Israel vive no cativeiro da Síria, e ele faz um pedido em oração, uma lamentação, um choro. Ele fala: ah, Senhor, visita de novo esta vinha. Israel era comparado à vinha de Deus, uma vinha que iluminava as nações, uma vinha cercada pelos cuidados de Deus. Ele fala: nos visita, por favor, novamente. O javali destruiu as cercas, a vinha foi furtada, já não dá fruto. Aquilo que era a luz das nações, hoje é motivo de opróbrio, hoje é motivo de zombaria. Visita de novo a sua vinha. Sabe, querido, o que nós precisamos em nossa vida, nos momentos de crise, é que a visitação do Eterno toque a nossa casa, toque o nosso ser, toque de novo a nossa vida. Nós precisamos da visitação do Senhor. Não ignore isso. Cuidado com o passo que você quer tomar. Cuidado com a atitude que você quer tomar. Pode colocar em risco um projeto, pode colocar em risco o plano que o Eterno tem com você. Pense nisso. Ora, Noemi sofreu perdas e estava em uma terra estranha por causa de uma atitude. Não perca mais tempo. Volte para o lugar de onde você caiu, comece de novo. Noemi propôs no coração começar de novo. Ela falou às suas noras, Orfa e Ruth, falou: olha, fiquem aqui, eu vou voltar sozinha para casa. A Bíblia fala que Orfa foi embora, mas Ruth falou: não, eu vou ficar com você. Aonde você for morar, eu vou estar com você. O que você comer, eu também vou comer. O seu Deus será o meu Deus. Olha, querido, mesmo nos momentos das dificuldades, mesmo em meio às atitudes erradas, as decisões erradas, Deus sempre coloca alguém ao nosso redor, sempre coloca alguém do nosso lado para nos ajudar a enxergar aquilo que Ele tem para nós. Elas voltaram para ajudar. Um livro que começa com mortes e perdas. No final desse livro, no livro de Ruth, a Bíblia diz que Ruth, a nora de Noemi, ela se casa com um fazendeiro rico chamado Boaz. Essa mulher, Ruth, teve um filho. E esse filho se chamou Obed. Olhando a genealogia de Israel, nós vemos que Obed deu à luz a Jessé, e Jessé era o pai de Davi. Davi de Meler, o rei Davi, homem segundo o coração de Deus. Um livro que começa com perdas e mortes, termina com o nascimento de criança e com uma esperança para Israel.
Porque aquele que serve ao Eterno, querida, a última notícia da sua vida jamais vai ser a tragédia. Ele tem algo para nós. Ele tem esperança para nós. Ele tem um caminho para nós. Volta. Volta da onde você caiu. Faz de novo. Faz as coisas direito. Faça as coisas direito. O Eterno me incomodou pela manhã. Grava isso, envia para os seus contatos, porque Ele quer falar com alguém. Talvez Ele queira falar com você. As coisas estão dando errada para você. Volta para o centro da vontade do Eterno, porque é o melhor lugar para você estar. Ele quer visitar a minha vida. Ele quer visitar a tua vida. Ele quer visitar a nossa casa, Ele quer visitar o nosso trabalho, os nossos negócios, a nossa igreja. Ele quer um povo forte, Ele tem poder para fazer milagres, mas você precisa confiar nele. Cuidado com as suas atitudes, volta enquanto ainda há tempo. E que o Eterno possa abençoar a tua vida durante esse dia. Eu agradeço você pela intenção. Que a paz de Hashem, que a paz de Yeshua, o nosso Mashiach, o nosso Messias, ela esteja em teu coração, a tua casa e os teus negócios. Até logo, um forte abraço.